Olá para todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos agora para mais uma aula da nossa live Pintando Paisagem. Miriam, tudo bom, Miriam? Seja bem-vinda. Bom, galera, então eu vou aí para mais uma etapa desse quadro. Agora o quadro já secou, ó. Isso aqui é tinta óleo, mas já está totalmente seca. Essa sujeira aqui é de outra coisa que eu me melei. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, agora eu vou começar aplicando o gel na tela, tá? O gel tá aqui. Eu vou começar a aplicar. Deixa eu limpar bem esse pincel que ele tá sujo. Esse é o diluente que eu uso, tá? Diluente Eco da marca Confix. Agora eu vou passar para a etapa de conclusão do quadro. Vou colocar aqui um pouco do diluente para limpar o pincel. E vou começar agora na parte de conclusão do quadro. Conclusão, que é a parte mais difícil. Ontem foi domingo, eu não fiz live ontem. Estou fazendo live hoje. Eu só vou fazer live de segunda a sábado. Sempre nesses horários, 10 horas, 10 e meia, que é o único horário livre que eu tenho durante o dia, tá? Então vou começar aqui, já limpei o pincel, vou começar a espalhar aqui o local onde eu vou trabalhar. Eu vou passar o gel mídio, anotem aí, gel mídio. Você vai passar no seu quadro para poder fazer a parte de conclusão. Gel mídio. Passar aqui o gel mídio. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar a live, quem puder dar tap-tap aí na telinha, não teve nenhum tap-tap ainda. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda, Miriam. Estou passando aqui o gel. A tinta ainda está soltando um pouco, mas é bem pouquinho, isso não vai atrapalhar não, tá? Vamos lá, vou passando o gel aqui nessa parte, vou terminar uma boa parte desse quadro hoje. Temos aí 1h30 de live. 1h30 de live, dá pra gente fazer muita coisa. Vou passar até aqui a metade. Perdi o início, acho que é isso do outra vez. Não, começou agora, viu? Acabou de começar, eu estou passando o gel aqui. Eu vou tentar trabalhar a parte do céu e vou tentar trabalhar a parte da água nessa aula de hoje. Você não perdeu não, porque a aula começou agora. Estamos aí apenas com poucos minutos de live. Dá um tap-tapzinho na telinha aí pra gente, Miriam, para começar aí os tap-tap. Ninguém deu nenhum tap-tap ainda. Pessoal, eu tô passando um gelzinho aqui na tela para começar a parte da pintura, tá? Vou começar a explicar parte por parte. Eu tô meio pobre de pincel e os 2 pincéis que eu tinha eu perdi. Aí piorou mais ainda. Levei para emprestar na aula para uma aluna. Não sei o que aconteceu, mas os pincéis não voltaram. Não sei onde foi que eu perdi, se eu deixei lá na loja, não sei. Tap-tap é esses coraçõezinhos que você dá quando você toca na tela assim. Você vai tocando na tela e vai dando um monte de coraçõezinhos. Isso aí é chamado de tap-tap. No Instagram seria curtir, né? Ou nem posso falar essa palavra, mas aqui é tap-tap. Você vai tocando e vai enchendo de coraçõezinhos. Pronto, galera, terminei essa parte. Agora eu vou começar a parte de pintura. Vamos começar agora aí a pintar. Valeu, Miriam, obrigado aí, show de bola. Já passamos de 100 tap-taps. Isso aí que é tap, viu, Miriam? Esses toquezinhos que você vai dando aí na tela
vai subindo os coraçõezinhos. E quanto mais coraçõezinhos tem aí, melhor para a live. Eu vou começar a fazer a reposição aqui das cores. Eu vou colocar aqui na minha paleta azul cobalto. Anotem aí. Azul cobalto, o número dele é 66, tá? Para quem não conhece, o azul cobalto é o 66. Azul cobalto, branco de titânio, verde esmeralda e amarelo indiano. Verde esmeralda, amarelo indiano, azul cobalto. Eu vou trabalhar agora a parte do céu. Detalhe, a tinta tem que ser sem diluição nenhuma, tinta pura. Ó. Você vai pegar aqui, ó, o azul cobalto. Vai pegar o azul cobalto, você vai misturar no azul cobalto, você vai misturar aqui, ó, branco de titânio. Você vai misturar verde esmeralda e você vai misturar um pouquinho de carmim. Então a cor do céu vai ser azul cobalto com branco de titânio, um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho. Essa é a cor do seu céu, tá? Vou pegar aqui só um pouquinho mais de branco. Então vou repetir o processo para você entender como é que pinta o céu. Você vai pegar azul cobalto, que é o 66. Você vai pegar o branco de titânio, que é o 102. Você vai pegar o verde esmeralda, que é o 73. E você vai pegar um pouquinho do carmim, que é o 59. Então você vai pegar um pouquinho dessas quatro. Quem vai ter mais é o azul. O azul é a que vai prevalecer, tá? Então aqui você vai encostar nessa parte em cima. E você vai, a cada 3 dedos, você vai mudar a tonalidade. Você vai clarear a cada 3 dedos, tá? Então os primeiros 3 dedos, eu vou até marcar aqui, ó, para vocês verem bem. Eu vou usar esse azul que eu fiz agora. A cada vez que eu for descendo, eu vou mudando a cor do azul. Eu vou colocando um azul mais claro a cada passo que eu for dando. Então vou colocar aqui esse azul que eu acabei de fazer, que é um azul que mistura azul cobalto, branco, verde e vermelho. Ó, vou colocá-lo aqui. Agora já é acabamento final, tá? Agora o que você fizer é o que vai ficar. O que você fizer é o que vai ficar. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado nessa fase. A pincelada é a pincelada solta, a pincelada livre. Lembrando que eu já estou indo para a conclusão. O quadro já está indo para a fase de término, tá? O que eu fizer agora já é o que vai ficar. A pincelada não tem uma direção específica. Ó. Pode ser para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Perdi a pintura da árvore, mas você pode acompanhar lá no meu canal. Você compra suas tintas onde? Eu compro nas lojas. Eu compro, se você quiser comprar na internet, eu indico para você a loja Graffiti Arts. Pesquisa aí no Google Graffiti Arts, que você vai encontrar. Vou dar uns toquezinhos aqui por dentro da árvore, para você ir já fazendo as aberturas aí que tem na árvore. Vai ficar gravado, viu, J Arts, lá no meu canal. Se você já me segue lá no canal, grafite com TTI. Não tem E no final, é um I. E é 2T. O nome correto é escrito assim, mas o da loja não é assim não. O da loja é GRAFITTI Arts no final. Então vamos lá, vou trabalhando essa parte aqui. Você vai dando os toquezinhos por aqui por dentro, para já ir abrindo a parte vazada da árvore, tá? Parte vazada da árvore, você vai dando os toquezinhos assim. Para poder ficar aparecendo um pouco do céu entre as folhas, tá? Entre as folhas vai aparecer um pouco do céu. Lembrando que aqui é só 3 dedos, tá? 3 dedos, a cada 3 dedos eu vou mudando a cor. Eu vou descendo para o amarelo a cada 3 dedos.
Pronto, aí eu vou agora eu vou descer um pouco aqui e já vou fazer outra cor. Eu vou pegar aqui o azul, só que agora eu vou pegar, ó, muito branco, muito branco. No lugar do verde, eu vou pegar o amarelo. Eu vou pegar aqui um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. No lugar do verde, nessa terceira etapa, no lugar, obrigado, amor. Que nome legal, né? Amor. Muito bom. Obrigado aí, o amor acabou de me elogiar. Obrigado, amor. Seja bem-vinda ou bem-vindo, não sei. Não sei se o amor é homem ou é mulher, né? Não dá pra ver aqui. E aqui eu coloquei, ó, azul, coloquei azul cobalto, coloquei um pouco mais de branco, coloquei, ó, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. Nessa outra camada, eu não vou usar mais o verde, eu já vou usar o amarelo. E aí eu vou dar uma camada aqui. Perceba que a cor não deu muita diferença, então o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco. Pronto, olha aí, a cor já ficou um pouco diferente, já ficou um pouco mais clara. A pincelada é toda solta assim, ó, a pincelada livre, não tem uma direção específica para fazer essa. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco, porque eu ainda acho que ficou com pouca mudança na cor, pouco contraste, né? Então aqui você vai unindo, você vai fazendo a junção entre as cores. Vai unindo as cores. Você também vai pintar lá entre as árvores. Vai deixar algumas marquinhas entre as árvores aqui da cor. Pessoal, ninguém perdeu nada, porque essas aulas vão lá para o meu canal. Se você quiser seguir meu canal para assistir todas as aulas desse quadro, o nome do canal é Alexandre Freitas Artes. Vai lá e me segue, que você vai encontrar. Hoje não, né? Porque eu ainda estou baixando as aulas. Eu baixei as aulas do Leão. Falta só uma para completar as aulas do Leão. Eu vou mostrar para vocês aqui o Leão. E vocês me dizem aí se ficou legal ou não, tá? Olha aqui o Leão. Deixa eu virar aqui para vocês verem o Leão. Me digam aí o que é que vocês acharam do quadro do Leão. Olha só. Tela do Leão aí, ó. Essa tela foi toda gravada aqui ao vivo. Se vocês gostaram, dá um tap aí na telinha para ajudar. Não chegamos nem a 1000 tap ainda, viu, Juca? Se você puder ajudar aí. Olha só o leão. Esse leão tá todo lá no meu canal. Se alguém tiver interesse em pintar esse quadro, eu expliquei todos os detalhes de como fazer tudo nesse quadro. Tudo foi pintado passo a passo. Olha ali o cavalo também. Tem um cavalinho ali do lado, ó. O cavalo e o leão, um ao lado do outro. Vou mostrar para vocês aí o cavalo. Então é isso, pessoal. Quem quiser acompanhar para assistir essas aulas detalhadamente, é só você vir acompanhar aqui conosco. Hoje estamos pintando uma paisagem de um mangue. Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Fátima, você já conseguiu acessar suas aulas? Vamos voltar para cá. Boa noite, Fátima. E agora eu estou pintando essa camada aqui, ó. E você já vem por aqui pelo meio fazendo umas marcações, né? Para poder fazer a parte vazada. Obrigado, Fátima, pelas rosinhas. Show de bola. Obrigado aí pelo presente. Acesse logo para você começar a assistir. Se tiver alguma dificuldade, me avise que eu vou tentar lhe ajudar. Vai trabalhando aqui agora. Ó, agora eu vou trabalhar aqui, ó, ainda com azul. Só que agora eu vou pegar, ó, muito branco. Vou pegar aqui, ó, um pouco mais de amarelo. A quantidade de amarelo eu já aumentei.
Já aumentou e vou aumentar também um pouquinho a quantidade de vermelho, tá? Amarelo e vermelho. E muito branco. Eu já vou criar aqui outra camada. Eu já venho para essa de cá, ó. Uma outra camada já está sendo produzida. Mais 3 dedos, tá? Mais 3 dedos aqui, ó. Eu já vou fazer essa parte aqui. De 3 em 3 dedos, você vai mudando a cor do céu. Por isso que você vai trabalhando como se fosse uma máquina de escrever. Você vai trabalhando cada altura, cada 3 dedos, você vai fazendo a mudança na cor. E no meio, você vai fazendo a união entre elas. Aqui, ó, no encontro entre uma e outra, você vai esfumaçando. Para não ficar nenhuma marca de uma cor passando para outra. Ela tem que passar de uma para outra de forma bem natural, sem deixar muitas marcas, tá? Tem que passar de forma natural, sem deixar contraste, tá? E aí eu já vou entrando por aqui, ó. Eu já vou entrando por aqui pela brecha. Vou passando direto para cá. Agora eu vou trabalhar mais 3 dedos, tá? Como é que eu faço? Eu já nem vou pegar mais azul, ó. Eu vou pegar aqui muito branco. Vou pegar... Se eu pegar azul aqui, é só um pouquinho de nada. Só um pouquinho de azul. E aí eu vou pegar aqui, ó, amarelo, bastante amarelo e vermelho. E eu já vou para mais uma sequência aqui de céu. E eu já venho aqui, ó, mais 3 dedos, tá? Mais 3 dedos com a mesma cor. E vai por aqui, ó. E aqui você vai fazer o encontro. O encontro a gente chama de degradê. Você vai fazer o degradê esfumaçando. Vou colocar aqui só um pouquinho mais de amarelo na mistura. E branco e um pouquinho de vermelho. E você vai vindo para cá. Vai dando uma pincelada bem solta, bem bagunçada. Essa pincelada eu chamo de pincelada espontânea. É quando você não tem uma direção específica para você pincelar. Você pincela para cima, para baixo, para qualquer direção que você quiser. Não é em X, não é em cruz, não é para baixo, não é para cima, é para onde você sentir vontade de pintar, você vai pintar. Para onde a sua mão quiser ir, você deixa ela ir, ela vai preenchendo aqui, ó. Por isso que eu chamo de pincelada aleatória, tá? O céu é pintado com pincelada aleatória. Já a água não é pincelada aleatória. A água, ela tem direção, a grama tem direção, a montanha tem direção, o céu não tem direção. Por isso que a pincelada do céu é pincelada aleatória. E aí eu vou entrando por aqui, ó, por essa brecha, vou entrando aqui na brecha, por trás da árvore. Lembrando que essa parte aqui eu botei branco, com um toquezinho de azul, pouco mais de amarelo, pouco mais de vermelho. E aí eu já vou entrando por aqui. Agora eu vou para a última camada, que é essa camada mais amarelada. O que é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, muito branco, muito amarelo. E um toquezinho aqui, ó, no vermelho. Percebam que eu nem peguei mais azul, tá? Eu nem peguei mais azul. Eu peguei branco, amarelo e vermelho. Não peguei azul. E aí eu vou para essa última parte aqui. Vou pegar inclusive um pouco mais de amarelo e um pouco mais de branco. E vou para essa última fase aqui embaixo. Essa já é a última cor. Vou pintar essa parte aqui embaixo. E você vai esfumaçando aqui na parte de cima. Você vai criando um degradê para dar o sentido ao céu. Conforme eu fui descendo, eu fui diminuindo algumas cores e aumentando outras para poder trabalhar bem essa parte do degradê do céu. A tinta eu estou trabalhando pura, mas antes de pintar eu passei o gel mídio na tela. Antes de pintar eu passei o gel. Por isso que a tinta está correndo bem fácil aqui, por causa do gel mídio. Isso aqui já é um quadro de fim de tarde,
Pode ser também manhã, pode ser fim de tarde. É assim que você vai pintar o céu. A técnica, né, para você pintar o céu em degradê. Você vai começar com azul, branco, vermelho e verde. Depois você vai tirar o verde, vai passar para o amarelo. Eu ainda vou pintar mais uma camadinha ali bem fininha. Vou pegar aqui, ó, mais amarelo ainda e mais vermelho. Vou fazer uma camada levemente alaranjada. Nem vou pegar muito branco agora. E aí eu vou para essa última camada aqui. A última das últimas. Aqui cola aqui no final do quadro. Pôr do sol, pode ser o pôr do sol, pode ser o entardecer ou pode ser o amanhecer. Você é que vai... Porque às vezes tem certo momento que o pôr do sol e o amanhecer são muito parecidos. Embora que as cores não sejam exatas, eu acho que o pôr do sol geralmente ele é mais alaranjado. O amanhecer não é tão alaranjado quanto o pôr. Mas eu acho que deve ter também nascer do sol bem alaranjado. Pronto, galera, eu vou mostrar esse céu aí bem de pertinho para vocês. Agradecendo a vocês por tudo, por participação. Olha só como fica suave. Eu agora vou colocar aí nuvens. Agora vamos entrar com as nuvens. Olha como fica o degradê, bem suave. Ó, a cor passando de uma para outra de forma bem natural. Essa é uma técnica de pintar céu que eu ensino. Desejo que vocês estejam gostando. Se você está gostando, diga alguma coisa, faça um comentário, dê um tap-tap aí na telinha. Chegamos agora a 1000 tap-tap, é muito pouco, né? Quem puder dar uns tap-tapzinho aí para ajudar, eu agradeço, tá? Pronto, vou limpar o pincel aqui no pano. Pessoal que está seguindo, valeu. Valeu, galera. Agora eu vou trabalhar um pouco de nuvens. Alexandre, como é que faz a nuvem no pôr do sol? Boa noite, Zé. Boa noite, Fátima. Pessoal novato que está chegando aí, se puder nos seguir. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a cor da nuvem. Cor da nuvem. Olha aí, recebendo rosinha. Vamos lá. A diferença de tudo para a cor da nuvem. Boa noite, Claudete. Seja bem-vinda, Claudete. É que você vai usar mais branco, ó. É só você acrescentar mais branco na própria cor, mais do que qualquer outra cor. Aí você vem aqui na parte azul e começa a fazer umas pinceladas assim, puxando, ó, como se fossem umas nuvens ralinhas. Mas aí eu vou fazer só umas nuvens ralinhas, tá, Antônio? Eu vou fazer nuvens muito grandes, não. Vou fazer só umas nuvenzinhas discretas no céu. É só você acrescentar branco na própria cor do céu que você já vai começar a trabalhar um pouco de nuvem. Eu gosto um pouco de nuvem no céu porque dá movimento. Eu não gosto do céu muito liso, não. Eu gosto do céu com um pouco de movimento. Esse quadro vai ficar muito bonito. Vocês vão ver o quanto ele vai ficar bonito. Eu sempre gosto de botar um pouco de nuvem nos meus quadros porque eu acho que as nuvens dão um certo movimento no céu. Eu não gosto do céu muito azul ou muito liso. Eu sempre gosto quando ele tem um pouco de movimento. Eu acho que a nuvem, ela dá um movimentozinho no céu. Agora, é claro que eu não gosto daquelas nuvens muito grandes. Eu gosto dessas nuvens assim mais discretas. É só você pegar aquela cor do céu e colocar um pouco de branco nela, que você já vai fazer, ó, só umas nuvenzinhas assim ralinhas, só para dar um movimentozinho. E eu vou colocar umas nuvens aqui escuras. É só você, ó como é fácil fazer nuvem escura. É só você pegar aqui, ó, aqui eu não pintei o céu, não foi aqui que eu fiz essa parte final aqui, ó. É só você pegar nessa parte final, aumentar um pouquinho do vermelho e aumentar um pouquinho do azul e do vermelho e um pouquinho do amarelo. Você coloca as três e um pouquinho de amarelo, que já dá a cor da nuvem, tá? Ó, pouquinho de azul, pouquinho de vermelho, pouquinho de amarelo. Essa cor aqui de nuvem é para você colocar aqui, ó, na parte amarela, tá? Você vai colocar um pouco das três sem o branco, para ficar uma nuvem aqui, ó, nessa parte de sombra. Desculpa, nessa parte amarela aqui. Uma nuvem assim, ó, bem discretazinha, só para dizer que não tem.
Essa nuvem, ela é na parte amarela, tá? A nuvem branca na parte azul. Pois é, e a nuvem, que é essa nuvem aqui, ó. Você pintou o céu com azul, vermelho e amarelo. Aí você vai pegar aqui, ó, pouquinho de azul, pouquinho de amarelo e pouquinho de vermelho. Aí já dá a cor da nuvem. Beleza? Que é essa nuvem aqui, ó, que passa nessa parte amarela aqui. Nuvens pequenas, tá? Só para não ficar sem nuvem, para dar um pouquinho de movimento. Movimento demais realmente também termina não ficando legal. Então você tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio para nem fazer nuvem demais e nem fazer de menos. Na verdade, quem vai determinar isso é você. Agora eu vou trabalhar a parte da vegetação. Obrigado aí pela rosinha. Quem quiser mandar mais rosinha, fique à vontade. Essa semana eu mandei tanto presente que eu gastei minhas rosinhas todinho. Posso ser sincero, não gostei muito não. Beleza, meu amigo Antônio? Sem problema, ninguém é obrigado a gostar, né? Vou mostrar para vocês aí de perto como é que vai ficar essa parte. Deixa eu dar só uma viradinha aqui na câmera. Vou mostrar aqui. Ó, eu fiz umas nuvenzinhas discretas, tá? E sempre nuvens discretas, mas eu também às vezes coloco umas nuvens grandes. Obrigado aí, Fátima, pelas rosas. Essa semana eu dei tanta rosa que eu gastei minha rosa todinha. E quando eu fui ver, não tinha mais rosa nenhuma, gastei tudo. Tudo que eu ganho eu passo de volta aí para o pessoal nas lives. Eu praticamente não fico com nada. Mas é sempre assim, não é obrigado ninguém gostar não. Um gosta, outro não gosta, é normal. Isso aí ninguém vai fazer nada nunca para agradar todo mundo, né? Então vamos lá, vou começar agora essa parte da vegetação aqui embaixo. Vou fazer a cor da vegetação. Pessoal, não é para inventar muita coisa não. É para você fazer aqui dentro mesmo. Você só precisa agora fazer isso, preste atenção. Pega o amarelo, joga aqui dentro da cor que eu fiz a nuvem. Pega um pouco mais de vermelho, joga aqui dentro. E pega o verde e joga aqui dentro. Pronto, já deu a cor, tá? Já deu a cor, ó. Amarelo um pouquinho, vermelho um pouquinho e verde um pouquinho. Vai ficar essa cor aqui. Com essa cor eu já consigo mas é porque ainda a gente vai trabalhar, tá? Aqui eu já vou começar com essa cor que eu fiz, ó, dentro do próprio espaço onde eu estava fazendo a cor da nuvem. Eu só fiz pegar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de verde. Nessa área aqui, eu já vou começar a trabalhar essa parte aqui que vai ter uma vegetação aqui, ó. O pincel que eu estou usando é número 6 da referência 441. E aí eu vou trabalhando essa parte aqui da vegetação. Vou sobressaindo um pouquinho aqui a imagem, vou sobressaindo um pouco e vou criando, fazendo os movimentos como se fosse esse aqui, ó. Presta atenção. Você vai encostar o pincel na tela e vai dar uns movimentos assim, ó, como se estivesse fazendo a perna de um M. Como se você estivesse fazendo um M, tá? Não é obrigado fazer desse jeito, mas eu faço assim, mais ou menos, ó. Como se fossem umas perninhas assim, ó, do M, ó. Um movimento mais ou menos como esse. Deraldo, essa paleta é de madeira, não é de plástico. É porque esse quadro não está pronto. Vamos esperar ele ficar pronto para a gente ver se realmente ele vai ficar legal ou não. Isso aqui é um mangue, tá, galera? É um mangue. Isso é um mangue, então as raízes realmente ficam para fora. Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui. É porque geralmente esses lugares, ele tem momento que a maré sobe, aí ele cobre a raiz. E quando a maré seca, a raiz aparece. Então geralmente é comum essas árvores, quando a maré baixa, a raiz aparecer. E quando a maré sobe, a raiz fica abaixo da água, né?
E geralmente os caranguejos, eles moram nessa parte aqui embaixo da raiz, tá? Então é comum essas árvores de mangue, ela ter essa raiz para cima. Pois é, isso aqui é a espécie mesmo que é assim. Então isso aqui não é uma árvore qualquer, isso aqui é uma árvore do mangue, por isso que ela está com a raiz exposta. Então vamos trabalhar aqui essa parte. E aqui eu vou com essas pinceladinhas, como eu disse a você, ó, fazendo o movimento como se estivesse fazendo um Mzinho aqui. Esse movimento você vai sobressaindo um pouquinho a linha que eu fiz na parte de cima. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês visualizarem de perto essa parte que eu estou trabalhando agora, porque é importante que vocês percebam o movimento de mão que eu estou fazendo, ó. Um movimento como se eu estivesse girando um pouco o pincel, mas só que eu faço uma batidinha como quem faz omelete. Não sei se vocês já fizeram omelete num prato, que hoje em dia o pessoal quase não faz mais omelete na mão, como antigamente se fazia. Então eu faço um movimento meio de quem coloca os ovos no prato e vai assim, ó, batendo um omelete. Então eu trabalho a tinta como se eu estivesse batendo aqui assim, ó, vou batendo e puxando. E aí eu vou dando o movimento da copa das árvores. Eu já vou dando o movimento de copas. Daqui a pouco eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como fica legal. Se você for destro, você vai fazer assim, né? Se você for canhoto, você vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado, né? Do outro lado da mão. Tá? Eu vou fazer aqui, eu sou destro, então eu vou fazer puxando para o lado de cá. Você vai sempre sobressaindo um pouquinho a linha de cima. Você vai um pouco além dela, você vai sobrepassar um pouco. Para poder criar como se fosse a copa da árvore, para não ficar muito ajustada na parte de cima. Ela tem que ficar sem ter uma linha perfeita na parte alta. Bate um pouquinho no céu, traz um pouco a cor do céu para dentro da árvore, vai dando uma pincelada assim, ó, puxando. Galera, uma das coisas mais bonitas desse quadro é o reflexo na água. Então você vai ter que trabalhar muito bem essa parte do reflexo. Ela é a parte mais importante desse quadro. A parte mais importante é o reflexo da água e o barco, tá? O barco é o ponto principal do quadro. Então esse barco ele tem que ser muito caprichado, ele tem que ser muito bonito, tem que ficar muito bonito, porque ele é o ponto principal do quadro, tá? Sempre o quadro vai ter um ponto principal. Eu até estava pensando em colocar uma garçazinha aqui em pé nele para chamar um pouco mais a atenção para ele, porque essa parte de mangue ela tem muita garça, né? Invade um pouquinho o céu. O que é que vocês acham da gente colocar uma garça aqui? Era legal, não era? Eu posso até fazer o teste. E aí, se ficar legal, eu deixo. Se não, eu apago. É muito comum nessas embarcações em mangue, as garças virem e pousarem aí nos barcos, né? Porque às vezes fica peixe dentro dos barcos. Então elas aproveitam para se alimentar. Quando você quiser dar uma clareada nessa cor verde aqui, é só você colocar aqui, ó, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo, tá? Branco e amarelo vai dar uma clareada na cor. Vai lá no branco, pega aqui um pouquinho, vai lá no amarelo, pega aqui um pouquinho. Aí você já faz uma cor um pouco mais acesa, uma cor um pouco mais clara. Então como é que eu clareio o verde, professor Alexandre? Você vai clarear usando um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo. Pouco de branco, pouco de amarelo. Mas apagar é a parte mais fácil, né? Apagar é bem fácil. Aí eu posso passar para você e não fica nenhuma marquinha. Eu estou dando uma clareada na cor para dar mais volume.
para dar mais volume com clareada, é só você acrescentar branco e amarelo na mistura, que automaticamente a mesma cor, ela vai ganhar outra tonalidade, ela vai ganhar uma tonalidade mais acesa. Então não precisa você ir longe para clarear uma cor, é só você colocar branco e amarelo nela mesmo, que ela mesmo vai te entregar a claridade dela. Você vai poder fazer ela em várias tonalidades. Branco e amarelo para clarear. Olha como é fácil, né? É bem fácil. Não precisa você ficar com medo de misturar, com medo de como é que faz a luz, como é que faz a sombra. Esse é o jeito mais fácil que você pode aprender aqui na internet de fazer sombra e luz. É você acrescentar branco e amarelo para clarear e verde e vermelho para escurecer. Então não perde essa dica. Essa é a dica de ouro que eu estou dando hoje. Quanto custa um quadro desse? Esse aqui eu venderia pelos R$500. Porque essa tela ela mede 50 por 70. E essas telas 50 por 70, geralmente eu vendo por 500, 700. Mas eu vendo por 700 quando é um cavalo, quando é um figurativo. Quando é paisagem, aí eu vendo um pouco mais barato. Eu vendo por R$500, 450 às vezes. Pronto, vou mostrar para vocês de perto como é que ficou essa parte das árvores. E aí vocês me dizem se gostaram ou não. Esse aqui sou eu, olha, cara bonito, né? Brincadeira. Pronto, olha como ficou. Deixa eu só dar uma esfumaçada aqui, que eu não gostei muito desse aqui não. Vou só dar uma esfumaçada, mas deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aí essa parte. Dá uma esfumaçada aqui na parte embaixo, ó, fica mais ou menos assim. Aqui eu vou jogar uma cor mais clara aqui embaixo. Pois é. Aqui embaixo eu vou jogar uma cor mais clara, como se fosse uma terra, um mangue aqui, ó. Ó, aqui bem no finalzinho aqui do... Deixa eu ver se foca. Tudo muito suave, ó, tudo muito suave. Olha só como fica, olha o céu como está. Lembrando que aqui o sol já se pôs, né? Eu só uso para tudo. É eu só para tudo, tá certo, Neide? Não tem problema não. Não é caro, mas para mim fica caro porque paga aluguel, sem problema. Que lindo. Vamos lá, agora eu vou fazer a parte do... Olha o leão que eu fiz para quem chegou agora e não viu, ó. Esse aqui é o leão, viu, Neide? Esse leão eu vendi por R$1.500 e esse cavalo está disponível para venda, não foi vendido ainda. Eu sou parente de Beto Barbosa, eu tô gordinho, igual o Beto Barbosa. Galera, eu era bem magrinho, mas esses últimos anos agora eu engordei um bocadinho, viu? Eu engordei 18 quilos. Eu pesava 73 quilos, 67. Agora eu tô pesando 84 quilos. Serve sim, Lidiane, com certeza. É o leão da tribo de Judá, tá bom demais. Não acrescente mais nada, não vou acrescentar nada. Eu vou seguir aí as dicas do nosso amigo Antônio. Esse Antônio é desenrolado, viu? Não vou acrescentar mais nada, Antônio. Eu já vou, bora agora fazer o reflexo. Mas deixa eu jogar só um marronzinho ali embaixo. Vou jogar só um marronzinho aqui, ó, para dar uma sensação de que tem uma terrazinha por ali, tá? A beleza desse quadro, como eu falei para vocês, é o reflexo. É o que eu vou trabalhar agora, tá? A parte que eu vou trabalhar agora é a parte mais bonita desse quadro. É justamente a parte que eu vou fazer agora, que é a parte do reflexo, tá? Então vamos lá, é a parte que vamos trabalhar agora. Então vou começar aí a parte do reflexo. Vou ensinar para vocês. Vou ensinar vocês a trabalhar reflexo. Vou ensinar para vocês como é que faz. As técnicas de pintura a óleo serve para pintar acrílica? Serve sim, claro que serve. Como serve, né?
Praticamente a ideia é quase a mesma, tá? A diferença é que o acrílico ele seca muito rápido, né? Não dá muito tempo de você trabalhar. Ele seca tão rápido que você termina não dando tempo aí de você fazer todos os detalhes que você quer. Lembrando que acrílico é base água e óleo é base diluente. Tinta óleo diluente. Não vai usar querosene, nem água rás, nem tina, nem gasolina, que eu já ouvi gente dizer que usava gasolina. Nada disso, tá? É água diluente. Vamos lá, agora eu vou trabalhar a parte do mar, vou trabalhar aí a parte do mangue. Lembrando que são mangues, não é o mar, tá? Essas árvores aqui é a árvore típica do mangue. Então, pelo amor de Deus, né? Não vamos dizer que essa árvore tá estranha, porque isso é árvore de mangue, tá, galera? Para sempre a terebentina. Eu não uso terebentina, Deus me livre. Tá amarrado. Terebentina vai matar um. Eu não quero usar isso pra minha vida, não. Só uso diluente eco. Terebentina tem um cheiro muito forte, galera. Se você ficar usando terebentina, você vai sofrer as consequências, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou usar aqui uma tonalidade um pouquinho mais clara, aqui perto do mangue, né? Eu vou usar branco com azul. Eu vou usar aqui, ó, branco. Vou afastar um pouquinho agora, porque está muito perto, né? Essa árvore é típica do manguezal. Para quem não conhece, pode pesquisar na internet aí, que você vai presenciar a imagem. Gosto da tinta óleo, mas demora um pouco. Não acho, que eu pintei esse quadro sábado, hoje é segunda, eu já estou terminando. Tudo vai depender da marca que você usa, viu, Fátima? Eu uso tinta óleo, Fátima. Eu parei esse quadro no sábado. Eu estou pintando esse quadro só faz 3 dias. Quer dizer, eu vou terminar o quadro em 3 dias. Como é que é demorado? Não é demorado não, é rápido. Ó, vou trabalhar aqui, presta atenção. Vou trabalhar aqui, ó, branco de titânio, azul, pouquinho de vermelho, pouquinho de verde. Faz essa cor aí, ó, branco, vou repetir, tá? Branco, pouquinho de azul cobalto, pouquinho de carmim, pouquinho de verde esmeralda. Então essa é a cor que eu vou iniciar a meu manguezal. Aí aqui eu venho, vou pincelar na horizontal, tá? Vou pincelar na horizontal, porque na verdade ele não tem muito reflexo. Ele tem mais movimento de água do que reflexo. E aí eu vou colocar essa cor mais iluminada aqui. Lembrando que a árvore não está pronta, pessoal. Isso aí é só o projeto. A árvore vai acontecer nas próximas camadas. Agora eu estou trabalhando a parte do céu. Trabalhei aquela vegetaçãozinha lá embaixo. E agora que eu vou trabalhar o lago, né, o mangue. Aí depois que eu venho para as árvores para depois terminar no barco. Então o barco vai ser a última coisa a ser feita. Dá para fazer até um caranguejozinho aqui, mas eu não vou fazer porque eu acho que se colocar ele vai chamar um pouco de atenção. E na verdade eu queria que a atenção maior fosse no barco. Se você for acrescentando coisa demais, vai ficando muita informação. Então não é bom que fique muita informação não. Tá? Aí fica um caranguejo aqui, uma garça ali, um barco aqui, uma coisa ali. Termina ficando muita informação. Então tem aquele ditado que de menos é mais, né? Se você for acrescentando coisa demais, vai ficando muita informação. Na verdade, tá bem no começo ainda, viu, líder? Que eu terminei só o céu e as árvores. Ainda falta ter aquelas árvorezinhas mais distantes. Mas ainda falta 80% do quadro ser terminado. Vou trabalhar aqui, ó, com a pincelada nesse sentido horizontal. Começou uma chuva aí fora, uma chuva forte por sinal. Vai pincelando nesse sentido aqui, ó.
por isso que eu digo, já tem muita coisa. Exatamente, Antônio. Se for colocando coisas demais, vai ficando estranho o quadro, vai ficando com muita informação. É o ditado de menos é mais. Realmente, Antônio deve entender bastante, porque você vai colocando muita informação, vai ficando muita coisa competindo pela atenção e fica muita coisa. Agora deixa eu mostrar para vocês o que é que vai acontecer nessa descida que eu vou dar aqui. Eu vou colocar só um pouquinho mais de verde aqui na mistura para fazer de conta que é o mangue que está refletindo. Aqui, ó, coladinho com o mangue, eu vou jogar um tom de verde bem suave para fazer de conta que é o reflexo do mangue aqui na água. Pronto. Agora, conforme for descendo, eu vou acrescentando branco, amarelo, tinta de tecido. Dá para pintar um quadro desse? Dá, Zé. Ah, se o camarada for desenrolado, dá. Ó, eu vou acrescentar aqui, ó, branco, amarelo e um pouquinho de vermelho. E aí eu vou começando a fazer uma mudança na cor. Bastante branco. Conforme eu vou descendo, eu vou aumentar a quantidade de branco e amarelo. Eu nunca pintei com tinta de tecido não, viu, Zé? Mas é melhor do que pintar com tinta de lata. Paredex não foi feito para pintar quadro. Então é melhor pintar com tinta de tecido do que pintar com Paredex. Porque tinta de tecido foi feito para pintar pano, né? E esse aqui é um pano. Então por isso que talvez dê mais certo do que você pintar com tinta de lata, né? Tinta para pintar. Eu não aconselho, né? Quem quiser pintar, fica à vontade, mas eu não aconselho ninguém a pintar com Paredex. Paredex é Paredex, é para pintar parede. Vai entrando um pouquinho aqui nessa brecha, vai deixando que a cor vai aparecer aqui atrás. Vai dando movimento. Geralmente eu pinto o reflexo para baixo e depois eu faço o movimento cortando. Mas aqui eu estou pensando que não é muito reflexo, é mais movimento da água mesmo. Estou colocando aqui um pouquinho mais de amarelo para já vir fazendo outra tonalidade. Valeu! Na verdade é um reflexo, mas é um reflexo mais do movimento da água do que propriamente de reflexo mesmo. Porque como a água está se mexendo bastante, está com muita ondulação, aí ela quase é um reflexo mais de céu do que de qualquer outra coisa. Vou trabalhar aqui essa parte. Vamos fazer bastante movimento de água aqui, tá? Eu estava achando a água tão bonita como estava. Esse reflexo já deu toda a diferença. Pois é. É porque eu sei que vocês talvez não saibam, mas a parte principal desse quadro, a parte mais bonita é essa parte aí do reflexo. É como se fosse a parte mais bonita do quadro. Essa linha aqui, ela tem que estar bem esfumaçada, que é a linha que encontra a parte embaixo do mangue. Essa linha esfumaçada, ela vai dar a sensação de perspectiva, tá? Então você tem que esfumaçar bem aqui embaixo. Não pode deixar essa linha muito fina,
ela tem que estar bem esfumaçadazinha, para poder dar a sensação de perspectiva. Beleza, Fátima, o céu já está pronto. Vou trabalhar aqui essa parte do reflexo. Aqui nessa áreazinha aqui eu vou colocar um pouquinho mais de azul, porque aqui vai ter uma sombrazinha. Aqui eu já vou descer usando um pouco mais de amarelo. Tudo isso é o reflexo, tá? Do céu. O reflexo do céu na água. Vai trabalhando com essa pincelada horizontal. E daqui a pouco eu vou começar a dar o movimento da água. Aqui tá chovendo. Vai descendo aqui. Daqui a pouco eu vou dar o movimento do azul escuro, que é o que vai dar o reflexo também do quadro. Vou trabalhar já um pouco de movimento na parte de cima, usando um pouquinho mais de azul. Ó, aqui eu vou trabalhar uns cortezinhos, ó, para poder dar o movimento da água. Vermelho com azul e um pouquinho de verde, para poder você fazer uns cortezinhos assim, ó, para dar um movimento de água. Aqui tá chovendo, viu? Tá chovendo bastante. Mas daqui a pouco para. Recife chove muito. E quem ama pra viver, diz que agora tanto faz, que já não mais. Depois eu ainda vou colocar um pouco mais de brilho aqui. Vai transformando aí. Vai descendo aí com um pouco mais de reflexo. Vai dando movimento, vai descendo. Vou jogar um pouco mais de cor aqui embaixo. Vou jogar um pouco mais de cor aqui na frente do barco. Branco com amarelo e um pouquinho de vermelho para dar uma luzinha aqui assim, ó. Vai dando os movimentos.
Esse quadro é um quadro com bastante iluminação. Ó, vai dando os toquezinhos aqui e vou descendo mais para essa parte mais profunda. Eu vou... Lembrando que eu ainda vou dar uma trabalhada aqui no reflexo, tá? Essa cor é só uma cor... Eu poder em cima dela trabalhar um pouco do movimento da água. E daqui a pouco eu vou dar mais detalhe aí nessa parte do reflexo. Isso aqui é mais ou menos o reflexo do céu, tá, galera? É como se o céu estivesse refletindo na água. Porque a água ela não tem cor, ela reflete o que está perto dela. E aí eu vou trabalhando. Em seguida eu já vou colocando algumas outras cores. Vai trabalhando cores para dar movimento aqui na água. Vai dando umas pinceladas assim, cortando. Porque aí você vai dando movimento a essa parte. Eu aqui também vou trabalhar um pouco do reflexo da vegetação. Tem uma vegetação aqui perto, que é a continuação do mangue, que eu vou trabalhar também. Vou colocar aqui um pouco mais de azul com vermelho e verde para fazer essa parte aqui do reflexo, nessa parte aqui embaixo. Deixa eu mostrar de perto para vocês verem como é que tá ficando. Porque aí eu vou trabalhar um pouco mais de cor aí, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou virar aqui a câmera. Ó, eu vou trabalhar como se fosse o reflexo da água. E aí eu ainda vou trabalhar os tons de azul. Vou trabalhar os tons de azul e vou descendo aí trabalhando o reflexo. Essa parte escura e clara é a que vai... É o que vai dando movimento na água. É a sombra e luz, tá? A sombra e luz é o que vai dando movimento. Deixa eu agora virar aqui a câmera para vocês olharem de perto. Pronto, vou virar aqui. Até o final vai ficar muito bonito, tá? Porque esse quadro ele realmente dá um pouquinho de trabalho. Tem muita informação, ele tem muita cor. É um pôr do sol, então tem cor mesmo. A água reflete bastante, é como se fosse um espelho. Por isso que fica colorido. Mas a mesma cor que está em cima é a mesma cor que está embaixo. São as mesmas cores. As mesmas cores que está na parte alta são as mesmas cores que está na parte baixa. Lembrando que a beleza do quadro é o reflexo e o barco. Pois é.
Vou dar uma trabalhadinha aqui. Lembrando que eu ainda vou trabalhar bastante aqui essa parte do reflexo. Ainda tem umas partes com luzes, ainda tem umas partezinhas com sombra, ainda tem um pouco mais de reflexo alaranjado. Até que a chuva deu uma diminuída agora. Mas fica bastante zoada barulho de chuva aí no microfone, né? Deve pegar bastante aí o barulho da chuva. E é porque a janela está fechada. Se a janela tivesse aberta, pegava ainda mais. Valeu, galera que está aí assistindo a live. Não esqueçam de me seguir, nem de dar um tap-tap aí na telinha. Não chegamos a 10 mil. Chegamos sim a 10 mil. E eu tô querendo chegar a 10 mil seguidores. 10 mil tap-tap e 10 mil seguidores. Então, quem puder aí, quem ainda não nos segue, amanhã tem live também, tá? Amanhã é mais uma live para vocês. Provavelmente a conclusão desse quadro aqui. Então, não percam a live de amanhã. Amanhã já é outra live. Dez horas, 10 e meia. Beleza, mas aí é só para quem não segue, né? Se você já segue, então amém, né? Amém. Sem contar também que tem nossos cursos de paisagem, né? Curso de paisagem tá aí. O curso baixou de 400 para R$19,90. Baixei para um preço popular para todo mundo que quiser, tem interesse em aprender a pintar paisagem. Eu dou aula de composição lá no curso, dou aula de sombra e luz, dou aula de perspectiva, sombra e luz, perspectiva, composição. Vou trabalhando aqui essa parte de reflexo, tá? Ó, vai dando os movimentos assim laterais. Lembrando que eu passei o gel na tela. O gel ele ajuda muito aqui nessa parte de fazer o reflexo. Se você não tem gel, você pode passar uma mistura de óleo de linhaça com diluente para você fazer essa parte aqui do reflexo do barco e a parte de reflexo da árvore. Obrigado, pessoal, pelo presente. Valeu, valeu. Trabalhar aqui, ó, com pinceladas cortando. Branco com um pouquinho de amarelo aqui também na parte do reflexo. Por aqui, ó. Branco com amarelo. E vai dando umas pinceladas cortando assim, ó. Amanhã eu vou trabalhar um pouquinho mais esse reflexo, porque geralmente quando a tinta vai ficando muito molhada, aí chega uma hora que não quer mais pegar direito. Aqui ainda tá pegando, porque tem umas partes aqui que eu não encostei a tinta. Mas nas partes onde eu pinto, já não dá mais para pintar. Só que amanhã já vai estar um pouco melhor. Aí amanhã não precisa passar gel, não precisa passar nada. Amanhã é só chegar e pintar. Obrigado aí pelos tap-tap. Já estamos aí em 13 mil tap-tap. Isso ajuda muito. Vai dando as pinceladas cortando assim, ó.
vai cortando, dando movimento. Eu vou pegar aqui para fazer essa parte desse brilho, eu vou pegar esse amarelo aqui, ó, o número dele é 110. O nome dele é amarelo transparente, ele vai servir para dar um brilho a mais. A função desse amarelo é dar brilho. Se você nunca ouviu falar, o nome dele é amarelo transparente. Ele serve para dar luz. Vou pegar também aqui um vermelho, chamado vermelho francês. Não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar. Deixa eu ver só um pouco nele aqui. Não vou colocar vermelho francês não, vou colocar o carmim. Só um pouquinho de carmim, um amarelo transparente e branco. Vocês vão perceber que já vai dar um brilho a mais. Ele é muito bom para dar luz, tá? O amarelo transparente, ó, ele vai dar uma sensação de brilho, de iluminação. Amarelo transparente, branco e um pouquinho de carmim. Poderia ser vermelho francês também, tá? Ele vai dar uma sensação de brilho. Ele é um amarelo que trabalha com brilho. Ele só serve para brilho, para luz. O nome dele é amarelo francês, a numeração dele é 110. Ele é do grupo 2, por isso que ele é um pouquinho mais caro, tá? E o pigmento dele é um pouco duro. É um pigmento um pouco duro, é um pigmento mais raro, por isso que ele é um pouco mais caro, por isso que ele é do grupo 2, porque ele é um pigmento um pouco mais caro. O nome dele é amarelo transparente. Transparente, a numeração dele é 110. Ele vai dar uma sensação de luz. Aqui você pode até depois pegar um pincel que você não usou para pintar. Um pincel aí que você... Deixa eu ver se eu acho o pincel que eu estava pintando no começo. Aí você pode pegar um pincel que você não usou. Amarelo transparente, eu quase não vejo ninguém falar sobre esse amarelo. Você pode pegar o pincel aqui, ó, bem suavemente e passar aqui para tirar um pouco da marcação, para ficar uma marcação mais suave, para ficar um reflexo mais suave do quadro. O encontro das cores, você pode dar uma suavizada usando um pincel sem tinta. Eu estou usando agora um pincel que eu não usei para pintar, para fazer esse movimento lateral. Lembrando que essa cor da água está refletindo o céu, tá? Por isso que ela está um pouquinho assim mais amarelada. Azul, vermelho e verde para dar uma cor mais escura aqui embaixo. Azul, vermelho e verde. Vai dar um tom um pouco lilás. Azul, vermelho e verde. Você vai encontrar pela internet, viu? Acho que você não vai encontrar aí na sua cidade, você não vai encontrar não. Eu acho que as cores que eu estou falando aqui você vai ter facilidade de comprar na internet, mas realmente até por aqui às vezes é meio chatinho de achar. Mesmo sendo uma capital, você vai achar com facilidade na loja que eu falei, que é a Grafite, né?
você vai achar. Agora, realmente, para você achar nas cidadezinhas por aí é um pouco difícil. Lá na loja onde eu trabalhava tinha, porque eu pedi para a dona da loja comprar para os meus alunos, porque a loja vendia material de arte e eu dava aula na loja, e aí eu pedi para ela fazer essa aquisição e ela foi e comprou. Então todo o material que eu uso lá na loja onde eu trabalho, que eu dou aula numa loja, dou aula de pintura, é uma loja que ao lado da loja tem um espaço com mesas e salas para aula. Então eu dou aula nesse espaço e lá tem esse material. Agora tem porque eu solicitei, né? Mas não é uma tinta fácil de você realmente encontrar por aí não. R$ 39,80. Ela é um pouco cara, como eu falei desde o começo, né? Porque ela é G2, mas ela rende muito, porque a gente só usa ela na parte do brilho. A gente não usa ela para pintar. A gente só usa ela quando vai fazer o acabamento final. Então, o único amarelo indiano, você vai praticamente passar o ano todo com ele, porque ele não é feito para pintar, ele é só para você usar nos pontos de luz. Beleza? Então vale a pena você comprar, porque não é uma tinta que vai acabar rápido, é uma tinta que vai demorar muito tempo para acabar. Porque você só vai usar ela em um outro momento, quando você for fazer uma iluminação, alguma coisa assim, aí você vai usar. Essa questão de caro é relativo, tá? É relativo, porque ele dura muito, né? Ele dura muito, então eu não acho caro não é que eu sou rico não, tá? Mas pelo tempo que ela dura para se acabar, um amarelo transparente desse para acabar, o meu pelo menos dura quase um ano para acabar. Então por isso que eu não acho caro. Você vai comprar um branco, o branco custa R$ 25, mas você vai usar vários brancos, né? Vai usar vários brancos. E amarelo transparente você um ano inteiro para você gastar só um. Por isso que eu acho um pouco relativo essa questão do preço. Ele é um pouco mais caro porque ele é G2. Mas se você pesquisar bem, você pode achar até um pouco mais barato. Vale a pena, viu pessoal? Vale a pena porque... Mas é só em alguns momentos, tá? Não é toda hora que você vai pintar com ele não. Toda hora não, de vez em quando. É só quando você for fazer um brilho, um pôr do sol, uma coisa amarela, uma coisa muito iluminada, aí você usa, mas não é para estar usando o tempo todo não. Que marca tinta você usa? Seduz trocar do seu coração. Não entendi. Seduz trocar no seu coração. Fala para a pessoa me seguir. Não entendi. Fala para pessoas me seguir. Não entendi. Aí que tem que ver o pessoal, né? Eu uso Cofix, tá galera? Eu uso Cofix. Cofix. Essa é a marca de tinta que eu uso, Cofix. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Como é que você está? Mande as ordens aí, meu amigo. Trabalhando aqui essa parte do reflexo com bastante paciência
para ficar muito bonito. Tô bem sim, Felipe, tô bem. Bem. Melhor, tem um ditado de se melhorar estraga, né? Mas se melhorar, melhora. Na verdade não estraga, se melhorar, melhora. Mas eu tô muito bem, tô com saúde, família com saúde. Isso é o que importa, né? O resto a gente corre atrás. Colocando aqui azul, verde e vermelho, azul, verde e vermelho, azul, verde e vermelho, azul, verde e vermelho. Por que azul, verde e vermelho? Porque aqui é azulado, por isso que é azul, verde e vermelho. Tem momento que você bota mais azul, tem momento que você bota mais vermelho, tem momento que você bota mais verde, para poder ir dando uma variadazinha aqui na cor. O que não pode é trabalhar com a cor só, que aqui a gente vai dando o movimento da água, tá? É reflexo. Vai esfumaçando também aqui a cor. Lembrando que não é obrigado a considerar pronto. Você pode voltar depois, jogar um pouco mais de tinta. Não é porque você está mexendo no quadro que o quadro fica pronto, não. Você pode depois voltar, mexer, ajeitar, corrigir, tirar. Você vai fazer o que você quiser, tá? Que eu já vou colocando um pouco mais de movimento, lembrando que eu já estou chegando aqui na parte final da água. Aí eu vou trabalhar essa parte aqui verde. O bom da tinta óleo é isso, pode mexer eternamente, tá? É muito diferente da tinta acrílica. Pessoal, existe muito mito sobre a tinta óleo. Tem gente que diz que ela faz muito mal. Tem gente que diz que demora a secar, tem gente que diz que não pinta porque isso, porque tem alergia. Na verdade, o que você tem que fazer é fazer uma correção, um ajuste, que você está trabalhando com a marca errada, você está trabalhando com os diluentes errados. Mas se você trabalhar como eu trabalho, como eu estou ensinando aqui para vocês, a tinta não vai lhe fazer mal, a tinta não vai demorar a secar, você vai poder secar rápido, não vai precisar usar secante de cobalto, como alguns professores por aí ensinam. Você não vai precisar usar terebentina, como alguns professores ensinam. Você vai trabalhar só com as cores básicas, você vai trabalhar só com o produto básico, você vai tentar diminuir o máximo a quantidade de produtos, né? Para você pintar quase que com a tinta pura, porque aí você quase não vai ter nenhum problema. Só tem um problema assim, se você querer comer a tinta, né? Se você se melar demais, ficar passando um pincel na boca, é esse tipo de coisa aí que só gente doido faz. Aí pode ser que você tenha algum problema, mas se você seguir os produtos que eu estou dizendo, se você fizer as coisas que eu estou fazendo, você vai pintar por muito tempo, tá? Não vai ter problema. Eu pinto há 26 anos com tinta a óleo. 26 anos não é 26 dias, né? Dou aula pela manhã, pela tarde, faço live à noite. Então, assim, se essa tinta fosse o veneno que as pessoas falam, eu não estaria aqui para contar história, né? E olha que eu pinto todos os dias. Pintei no domingo, pintei no sábado, pintei na segunda, pintei na terça, pintei na quarta, pintei na quinta, pintei na sexta, pintei no sábado, pintei no domingo, pintei na segunda. Isso é a semana toda, isso é o mês todo, isso é o ano todo. Se essa tinta fosse o que as pessoas falam, eu não estaria mais aqui para contar história, né? 26 anos pintando, desde o ano 2000 que eu pinto e não tenho nenhum problema respiratório,
não tenho nenhum problema alérgico. Então alguém pode dizer, mas eu deixei de pintar com tinta óleo porque ela faz mal, estava passando mal, estava aparecendo umas placas no meu corpo, estava aparecendo não sei o que, eu estava com falta de ar. Galera, o problema desse pessoal não é a tinta. O problema desse pessoal é que eles pintam com querosene, eles pintam com água raiz, eles pintam com thinner, tem gente que pinta com gasolina. Galera, já vi gente que usa gasolina. Lava pincel com querosene. Claro que vai fazer mal, mas não é a tinta que está fazendo mal, tá? Não é a tinta que está fazendo mal, é o seu jeito errado de manipular. É a sua manipulação que está errada. O erro não está na tinta, o erro está em você. Você é que é o problema. É isso que acontece, por isso que tem gente que diz que não pinta com tinta óleo. Aí tem gente que diz, mas demora muito a secar. Como demora a secar? Se eu pintei esse quadro, estava pintando ele no sábado e já estou terminando o quadro hoje. Não demora a secar não. É só você usar as marcas certas. Tem tinta importada que você pinta num dia, no outro dia ela já está seca. Tudo vai depender do produto que você trabalha, tá? É o produto que vai fazer a diferença. Você usa acrylex, usa gato preto, claro que vai demorar, né? A tinta tem muito óleo. Eu não uso essas marcas, tá? Justamente por causa disso. Não é que não dá para pintar. Dá para pintar com gato preto, Alexandre? Dá. Como é que gato preto dá um azar desgraçado, né? E se for na sexta-feira 13 é que ferrou mesmo. Aí por isso que eu não pinto com tinta gato preto. Mas isso é brincadeira. Eu pinto gato preto porque ela tem muito óleo e demora muito a secar, só por isso. Gato preto dá um azar desgraçado. Brincadeira, tá? É porque a tinta gato preto, assim como a acrylex, elas têm muito óleo de linhaça na mistura. Por isso que ela demora tanto a secar. O problema é o excesso de óleo de linhaça. Esse aqui é o problema. Não é a tinta em si. É preconceito sobre os gatos. Mas não sei se você já conhece essa história, né? Que gato preto dava azar. Pelo menos quando eu era criança a gente ouvia muito isso, que o gato preto não podia atravessar na sua frente se fosse uma sexta-feira 13. Você não podia deixar o gato preto atravessar na sua frente. Agora, aonde iniciou essa história eu não faço a menor ideia, né? Você não podia passar debaixo de escada, você não podia começar o dia com o pé esquerdo, né? Tudo tinha que ser com o pé direito. Quem inventou essa história eu não sei, mas eu sempre ouvi essa história quando eu era criança, lá em Barbacena. Quando eu era menino lá em Barbacena, eu ouvia muito essa história, tá? Mas eu nunca soube realmente a origem dessas histórias. Mas eu ouvia. Por isso que eu estou dizendo isso. Mas eu não acredito nessas histórias não, tá? Não acredito nem um pouco, para falar a verdade. Eu não sou nada supersticioso. Eu sou uma pessoa meio assim, cética das coisas. Eu não gosto de ser totalmente cético não, mas eu não sou uma pessoa que acredita nas coisas com muita facilidade não. Eu tenho
um pouco de dificuldade de acreditar. Eu sou um pouco descrente de muita coisa, tá? Vou aproveitar e já colocar um pouco do vermelho aqui na lateral do barco. Esse vermelho é amarelo indiano com um pouco de carmim. Para quem tem dúvida que cor é essa, é amarelo indiano com carmim. Eu já vou pintar aqui a lateral do barco. O pessoal antigo, né, o pessoal mais antigo, eles contavam muita história. Tinham muitos mitos inventados, né? Não sei se já ouviram falar, tinha uma história antiga que era de um espírito da mata, né? Chamado Comadre Folozinha. Comadre Folozinha. Que era tipo um espírito da mata. Ele atacava muitos caçadores, pessoal que ia caçar na mata. E eu conheço bem a história dela. A história dessa... No Antigo Egito surgiu essa superstição sobre gato preto e as bruxas. Olha aí. A história é muito mais longa, né? A história foi lá no Egito. Inclusive no Egito os gatos eram considerados deuses, né? Existia um deus gato. Não sei se vocês sabem o porquê, mas é porque os gatos protegiam os celeiros, né? Das pragas dos ratos. Então, fazer mal a um gato era um crime muito severo e a punição era a morte. Então, quem fizesse mal a um gato poderia pagar com a própria vida, porque os gatos ele tinham uma função muito importante, né, de proteger os celeiros das pragas dos ratos. Como era muito comum as secas, então eles acumulavam grãos em grandes depósitos e era comum que os ratos atacassem esses depósitos. Era comum e os gatos eles usavam para proteger. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço uma cor muito parecida com preto. Você pega aqui, ó, o verde esmeralda e você usa nele o carmim. Verde esmeralda com carmim, você faz uma cor que substitui o preto na paisagem. Então, se você tem alguma área preta na paisagem, a área que você acha que é escura, você não coloca preto. Você pega aqui, ó, o carmim, mistura com verde esmeralda só, e você vai ter uma cor bem escura, tipo essa aqui, ó. Essa cor ela já substitui o preto. Por quê? Porque na paisagem não existe preto. Então, verde esmeralda com carmim já é suficiente. Eu vou contar para vocês um pouco da história de Comadre Florzinha. Alguns chamam Comadre Florzinha e outros Comadre Fulozinha. Na verdade, a mãe dela, tá? E são histórias sobre esse folclore, né? E a mãe dela era uma escrava. A mãe dela era uma escrava. E o pai dela era um senhor de engenho. Ele pegou essa escrava como esposa. Só que ele maltratava muito essa escrava. Ele batia nela, ele obrigava ela a fazer as coisas para ele. Sempre que ela quebrava um prato, algo desse tipo, né? Ele espancava ela. Só que essa mulher, mesmo sendo tão espancada e abusada e tudo, ela engravidou. E na gravidez dela nasceu essa criança, que era uma mistura de branco com negro, né? Era uma criança parda, tá? Era uma mistura de branco com negro. E essa menina foi criada nesse lar, vendo o pai batendo na mãe,
A mãe era uma escrava que o pai pegou como mulher dele, né? E essa criança também apanhava muito do pai. Certo dia, o pai bateu tanto na mãe que ele matou a mãe. Ele bateu tanto que matou ela. Era muito comum naquela época os homens baterem nas mulheres, né? E era uma coisa meio normal, ninguém dizia nada. E ele bateu tanto na mãe dela que ela morreu. E ela, a menina, passou a fazer as coisas para o pai, coisas que a mãe fazia, né? Coisas que a mãe fazia, ela passou a fazer como filha. Ele pegou a filha como sendo a própria empregada. E eu não me lembro bem os detalhes da história, mas chegou um certo momento que ele quis agredi-la, né? Ele quis agredir e ela correu para a mata. E ele veio atrás dela para matar, bater para matar mesmo. E diz que os espíritos da floresta, quando ele tentou pegar a menina, atacaram ele e o mataram, tá? E mataram esse homem. E essa menina, sem ter pai nem mãe, ela começou a viver na mata e passou a ser um espírito da mata. Ela passou a ser uma defensora da floresta. Então toda pessoa que ia fazer algum mal na floresta, que ia caçar, no caso matar os animais, né? Que ia arrancar árvores e tal, essa comadre Florzinha, né? Ela dava uma pisa de urtiga no caçador ou no madeireiro, né? Que fosse arrancar as árvores. E ela virou como se fosse o espírito protetor da floresta. Então a história é mais ou menos essa aí. Eu não lembro totalmente os detalhes, mas a história é mais ou menos essa daí. Ela se tornou, era uma menina que o pai matou a mãe, também tentou matá-la, né? Ela correu para a floresta e lá a floresta defendeu ela. E aí ela virou um espírito da floresta. Ela passou a morar na floresta e todo mundo que tentava destruir a floresta, ela defendia, atacando a pessoa, certo? Então a história é essa daí. E quando a gente era criança se contava muito essas histórias. E agora eu estou contando para vocês a história desse folclore, né, brasileiro. Agora eu vou trabalhando aqui, ó, sempre um pouco do reflexo do barco na água. Vai trabalhando com pinceladas cortadas assim lateral. Percebam que essa parte da água dá um pouquinho de trabalho, viu? Ela dá um pouco de trabalho mesmo. Podem ver que a maior parte da live eu passei aqui nessa parte da água. A parte do céu foi bem rápida, mas já a parte da água não foi tão rápida. Pois é, pode pesquisar na internet, o nome dela é comadre Florzinha, Florzinha, coisa assim. Ela é um espírito defensor da floresta, é uma espécie de Saci-Pererê, né? E o Saci-Pererê, ele também protege a floresta. Essas histórias eram contadas na minha época de criança como se fossem histórias bem reais. Inclusive as pessoas diziam que alguns fenômenos que aconteciam com essa história, viu, Miriam? É que quando se ouvia o assovio dela, se o assovio estivesse perto, o pessoal contava essas histórias, sabe? Se o assovio estivesse perto, era porque ela estava longe. E se o assovio estivesse longe, é porque ela estava perto. E ela também fazia nós de trança no rabo dos cavalos. E ela fazia uma trança assim tão amarrada,
que ninguém conseguia soltar. Você tinha que meio que cortar o rabo do cavalo para poder tirar as tranças que ela fazia. Então a história era mais ou menos assim. E também se ela pegasse você caçando na mata ou derrubando árvores, certamente ela ia dar uma pisa de ortiga em você. Era mais ou menos o que a história dizia. Então essas histórias, elas, pra gente que era criança, ela causava bastante medo, né? Medo, porque a gente acreditava, né? Acreditava de verdade. Principalmente quando eu ia para o interior da minha mãe, o pessoal contava muita história desse tipo. E essa história de Comadre Florzinha era uma das mais contadas. E o pessoal contava como se realmente tivesse visto, né? Como se realmente tivesse acontecido. Contava com muita veracidade mesmo, isso aconteceu, fulano levou uma pisa, fulano levou uma carreira, sempre contando essas histórias. Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui essa parte do barco. Isso é uma canoa, tá? Uma canoa de pescador. Lembrando que todas essas lives desse quadro aqui vai ficar salvo lá no meu canal. Então quem quiser assistir o restante, vai para lá, que você vai encontrar todas essas aulas. Ainda não, né? Porque eu ainda vou baixar. Mas esses dias eu já estou terminando de baixar as aulas do Leão. Só falta uma aula para terminar a aula do Leão, para baixar todas as aulas do Leão. E logo essa daqui eu vou baixar também lá. E você vai encontrar todas esses detalhes. Pois é, essa veracidade que era contada é que assustava, né? Porque as pessoas diziam com tanta certeza que tinha acontecido, que tinha visto, que aconteceu com alguém, que... Eu tinha muito medo mesmo. Eu era bem medroso. Então eu evitava, né? Evitava entrar na mata, evitava essas coisas para não ouvir o tal do assovio, né? Olha só o barco como está ficando legal. Eu vou colocar um pouco do azul também na água no barco. Tanto o barco reflete na água quanto a água reflete no barco. Ambos refletem um no outro. O barco reflete na água e a água reflete no barco. Aqui eu vou colocar um pouco do reflexo. Hoje o público foi ótimo, né? Chegamos aí a vários momentos, tá com uma quantidade de mais de 60 pessoas na live. Chegamos a mais de 140, depois fomos baixando. Agora estamos com um público menor, mas também a hora já está bem avançada, já é 12h10. É comum mesmo que o pessoal que gosta de arte já vão dormindo cedo. Eu até peço desculpa a vocês por fazer vocês dormirem tão tarde, né? Por minha causa aí. Eu durmo tarde mesmo, sempre durmo tarde. Amanhã eu vou dar aula em Olinda. Não sei se vocês já ouviram falar em Olinda. Acho que já, né? Todo mundo do Brasil já ouviu falar de Olinda. Amanhã eu vou dar aula em Olinda. E na quarta-feira eu vou dar aula em Olinda. Na quarta-feira, amanhã eu chego aqui
umas 6 horas da noite, eu dou aula lá manhã e tarde. Eu falo muito e eu sou estudante de história, né? Então eu leio muito, não leio, mas eu pesquiso muito sobre história. E eu gosto dessas histórias assim, que me lembram o passado. Não sei se vocês... Eu estudo muito também os mitos gregos, algumas histórias nórdicas eu também gosto de pesquisar, que são os antigos vikings, né? Fica ali aquele pessoal da Noruega. Aqui em Pernambuco tem muito mito, muita história. O povo gosta de contar história. E o interior muito mais. Agora só que eu acho que essa cultura de contar história, eu acho que ela está se acabando. Porque antigamente a gente sentava na beira da fogueira, ou então nas esquinas, e íamos contar história, né? Os adultos principalmente contavam muita história. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Isso não acontece mais, as crianças estão muito em casa, no celular, quase ninguém fica na rua, quase não se tem contação de história como antigamente. Não, eu até gosto que vocês me interrompam, tá? Porque quanto mais vocês conversam comigo, melhor é para o meu ranking aqui de tudo. Quanto mais interação tiver, melhor. Então, por favor, falem comigo, conversem, perguntem. Não fiquem calados, porque a interação conta, tá? Quanto mais vocês interagem, melhor. Se vocês ficarem calados, é ruim para mim. Aí o algoritmo entende que a live não é legal, porque o pessoal não está interagindo, né? Por isso que para mim é interessante que vocês fiquem sempre conversando comigo. Conversem bastante, perguntem. Eu também adoro conversar. Para mim é um prazer quando vocês conversam comigo, falam alguma coisa, comentam. Eu não gosto quando está todo mundo calado, eu não gosto muito não. É interessante para mim que vocês fiquem sempre interagindo comigo. Ó, aqui eu vou botando um pouco mais de luz, ó, conforme eu vou trabalhando as camadas, eu vou iluminando mais. Eu vou trabalhar um pouco de luz também aqui na água. Conforme a tinta vai puxando na tela, eu vou jogando mais cores. Essa água está em movimento, por isso que ela reflete bastante luz, porque o céu também é um céu bem iluminado. Eu acho que essa cultura da contação de história, ela está morrendo. Aos poucos ela está morrendo. Eu ainda conto muita história para os meus filhos, principalmente história histórica, né? Eu conheço bastante a história da minha cidade, do meu estado, do Brasil. Conheço muita história do Brasil. Eu ouço bastante história do Brasil. Às vezes eu estou pintando e ouvindo história. Eu aprendo muito, né? Na verdade a gente aprende mais ouvindo do que falando. Falando a gente não aprende nada, falando a gente ensina, mas eu, como não tenho muito tempo para ler, porque eu tenho que estar sempre pintando, então eu fico escutando história, pintando e ouvindo história. Olha aí, pessoal, a parte do barco. Vou mostrar o barco bem de pertinho para vocês. Deixa eu só dar um acabamento aqui a mais nele. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Amanhã a gente já termina esse quadro, tá? Amanhã já vai ser a conclusão.
Vou tentar amanhã começar mais cedo, porque quanto mais cedo eu começar, mais tempo vai ficar para concluir. Tem gente que está ansioso para ver eu trabalhar ali na parte das árvores. Tudo que eu trabalhar aqui eu vou explicar detalhadamente para vocês. Amanhã eu vou entrar um pouquinho... eu entendo um pouco de história, tá? Eu não entendo muito não, mas eu posso contar algumas histórias aqui para vocês durante a live. Não sei se vocês acham interessante, se é uma questão de sair do foco, né, da aula. Mas eu posso durante a aula tanto explicar um pouco do quadro, como também contar algumas histórias que talvez vocês não conheçam. Vocês já ouviram falar aí a história de Pernambuco, né? A história da perna cabeluda. É uma história cabeluda da perna cabeluda. Sabe quando a gente diz assim, rapaz, que mentira cabeluda? Que é aquela mentira bem exagerada, né? A história é mais ou menos assim. Por isso que o nome é perna cabeluda, né? É a mentira cabeluda. É a mentira cabeluda, é aquela mentira bem exagerada. Agora eu também vou colocar aqui, nessa parte aqui, um pouco de reflexo da mata aqui, ó. Vai ter essa mata aqui. Eu vou colocar aqui um pouco do reflexo da mata. Então aqui vai ter um pouco do verde. Já ouvi falar, mas não conheço muito a história da perna cabeluda. É uma história muito cabeluda, para falar a verdade, viu? É uma história sem pé nem cabeça, por isso que botaram só o pé, porque faltou a cabeça da história. Mas é uma história muito sem lógica, né? Vocês entendem um pouco de regime militar? Já ouviram falar no regime militar? Todo mundo já viu, né? O problema da história é porque na época do regime militar você quase não podia falar sobre nada, né? Tudo era... O governo, ele proibia quase tudo. Tudo que você falava, ele tem um nomezinho que dá. Ele proibia, mas tem um nome agora que eu esqueci. Vai de 64 a 80 Não, vai de 64 a 85, é isso mesmo. De 64 a 85, são 21 anos de regime militar. E na época não podia quase falar sobre quase nada. Então a censura, tudo era censurado. E tinha um jornalista que ele não tinha assunto para falar. Porque realmente na época do regime militar quase não tinha violência que não fosse provocada pela polícia militar. Então não podia colocar. E não tinha notícia, galera, não tinha notícia. Então o jornalista, sem ter nada para noticiar, sem ter o que fazer, ele narrou uma história assim, sem pé nem cabeça. Ele criou a história da perna cabeluda. Diz que uma pessoa foi atacada por uma perna cabeluda. Que ele não tinha assunto para falar, por causa da censura. Só que quando ele criou a história da perna cabeluda, começou a aparecer pessoas dizendo que também tinha sido atacado pela mesma perna cabeluda, mesmo ele sabendo que a história não era verdadeira, que sim tinha sido ele que tinha criado a história. Mas aí começou a aparecer vários casos, um atrás do outro. Quase todo dia surgia uma pessoa que tinha sido atacado pela perna cabeluda, mesmo ele sabendo que a mentira era cabeluda, mas ele não podia desmentir porque foi ele que criou a história, né? Só que o povo ia dizendo que foi atacado. Quanto mais o tempo passava, mais pessoas diziam que tinha sido atacado por uma perna cabeluda. Que diabo de perna cabeluda era essa que o povo... Era um monte de gente, cada dia aparecia mais gente sendo atacada pela danada da perna. E a história da perna, que era só uma bobagem criada por um repórter que não tinha o que fazer, que não tinha o que divulgar, foi virando um caso, ganhando repercussão, né? Foi crescendo.
E virou uma febre, né, de gente que dizia que viu, que foi atacado, que levou uma carreira da perna cabeluda. Uns diziam que era uma perna de um homem, outros diziam que era a perna de uma mulher. E assim foi criando aí a história, né? Que foi inventada, mas que virou verdade, porque várias pessoas começaram a ser atacadas. Relatava, né? Ia no rádio dizer que foi atacado, que não sei o quê, e assim a história foi ganhando repercussão e cada dia mais pessoas iam sendo atacadas por essa tal da perna cabeluda. Então a história é essa aí, foi uma mentira que virou caso de polícia, né? Tinha gente que ia na delegacia fazer boletim de ocorrência porque dizia que tinha sido atacado. E assim a história foi ganhando repercussão, foi cada dia ficando mais famosa. Então é isso, muito cuidado quando você for criar uma história, tá? Porque a sua mentira pode se tornar verdade. Então a história é mais ou menos essa aí, da tal famosa perna cabeluda. Um mito que virou verdade. Bom, pessoal, vou mostrar de perto aí como é que ficou essa parte do barco. Então trabalhamos todo esse lado direito aqui do quadro e amanhã dava para terminar hoje, mas não vai dar por causa da hora. Mas se eu pegasse direto dava para terminar, mas eu não vou porque o pessoal já foi dormir, uma grande maioria já foi dormir. E eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando de frente. Olha só. Olha aí o reflexo. Aqui eu fiz como se fosse o reflexo dessas árvores que eu vou fazer. Eu ainda vou colocar mais brilho nessa água, tá? Conforme ela for secando, eu vou colocando um pouco mais de luz. Olha o barco aí como é que tá ficando. Lembrando que ainda vai ter um lemezinho aqui atrás, o que eu vou colocar. Essa árvore, esse tronco exposto, ele é típico de árvore de mangue, tá? O mangue seca e aparecem as árvores. Essas raízes geralmente ela fica embaixo da água. Pois é, teve gente que não gostou, né? Mas é assim mesmo, ninguém agrada a todo mundo. Mas a água nem está pronta ainda, eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais desse reflexo e ela ainda vai ficar muito melhor. Então, galera, amanhã eu vou tentar entrar um pouco mais cedo amanhã. Então, eu acho que amanhã, eu só sei que eu vou entrar, mesmo que eu chegue um pouco mais tarde, esperem um pouquinho, mas não deixem de entrar amanhã. Tipo, se eu não entrar de 10, eu entro de 10h30. Nem que eu faça live só de 1 horinha, mas amanhã, porque agora que eu tô me lembrando que amanhã eu vou jogar bola. Mas só que lá termina às 10, então provavelmente eu vou estar aqui 10h30. Então amanhã provavelmente a live vai ser de 10h30, tá? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Me aguardem amanhã que eu vou entrar de todo jeito. Fiquem com Deus e até amanhã, tá? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.